Graça e paz, queridos. Boa noite a todos vocês que estão conectados e que estarão se conectando nessa noite para mais um culto online, o culto da ceia do Senhor. Nessa noite Deus venha trazer e abençoar a sua vida com uma palavra que possa descortinar muitas coisas e te trazer o entendimento de algo que talvez você ainda não possa ter compreendido ainda, mas eu creio que nessa noite teremos uma palavra bastante esclarecedora da parte do Senhor, dentro do entendimento que é exclusivamente pela fé naquilo que Ele falou, porque não tem outra maneira de nós podermos compreender ou entender aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, a não ser pela fé. A fé é essa chave que Deus tem falado constantemente e que Deus tem nos instruído e tem nos fortalecido a fim de que nós possamos cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, que a sua casa seja abençoada nessa noite, que a sua família seja abençoada nessa noite, que você possa repartir o pão e repartir o cálice com seu familiar, com aquele que está junto com você nesse momento e usufruir daquilo que o Senhor entregou por mim e por você, porque tudo isso faz parte de um propósito estabelecido por Deus para nossas vidas. Então, que você nessa noite receba a palavra com o coração aberto, com o coração escancarado, como um solo fértil para receber sementes que produzirão frutos a 100 por 1, na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo que te pertence, em tudo que é teu. Então, nessa noite eu quero falar algo assim específico, que é sobre a ceia do Senhor. E o tema dessa palavra é entregar apenas o que você recebeu do Senhor é o que importa. Entregar apenas o que você recebeu do Senhor é o que importa. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler do versículo 17 até o 34, para podermos discorrer nessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer, versículo 27,
o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Aleluia! E a gente vai trabalhar em cima destas instruções, porque as outras, a igreja de Coríntios recebeu diretamente de Paulo, e ele não escreveu aqui. No entanto, essas aqui bastam para nós, porque elas vão trazer um entendimento de coisas que muitas das vezes elas ficaram em dúvida na vida de pessoas. De repente você pode até ter também essa dúvida, dúvidas de como ou quando eu posso participar, quando eu posso comer da ceia, comer do pão, beber do vinho, em que ocasião eu posso fazer isso. Muitas das vezes, por não ter entendimento ou por ficar aprisionado em um entendimento de uma doutrina ou de forma religiosa, simplesmente, porque não tem coisa mais difícil para nós lidarmos com a forma religiosa com que as pessoas encaram a vida do Espírito, que é uma vida ativa, que é uma vida real, que é uma vida verdadeira. E aí, eu creio, queridos, que a primeira coisa que nós devemos entender aqui acerca da ceia do Senhor é que nós precisamos discernir o corpo. E para aprender a discernir o corpo, só tem uma maneira: aprender com o Espírito. É com o Espírito que eu vou aprender a discernir o corpo. Por quê? Nós estamos falando de um corpo espiritual. É um corpo que não é o corpo biológico, que não é o corpo de uma família biológica, ou de uma reunião social de pessoas. É um corpo vivo, é um corpo que foi gerado pelo Senhor e que nós fomos colocados dentro desse corpo. Então, vivendo dentro desse corpo, eu preciso discernir este corpo. Então, é muito importante que eu queira discernir o corpo, que eu queira aprender a discernir o corpo, porque quando você aprende a discernir o corpo e aprende com o Espírito, o que acontece? Efésios 4:3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, há um esforço que é feito por cada um membro do corpo no intuito ou com a perspectiva de conservar a paz, conservar esse vínculo que foi colocado pelo Espírito através da paz. Então, quando eu discerno o corpo, quando eu entendo como funciona o corpo, eu começo a me aplicar num esforço espiritual de obediência à palavra para tentar manter o vínculo do Espírito através da paz, o vínculo da paz através do Espírito.
Porque quando eu não discerno o corpo, quando eu não entendo o corpo, eu faço de qualquer maneira. Eu faço simplesmente por fazer. Não tem diferença nenhuma de eu vir à igreja no domingo ou na quarta-feira e simplesmente pegar de uma forma, eu preciso pegar esse pedaço de pão e comer e tomar esse cálice de vinho para que eu possa participar da ceia. Mas eu não estou nem compreendendo para que é isso. Por que isso? Primeiro ponto, é uma ordem do Senhor. Então, quando Paulo fala à igreja de Coríntios, nesse momento, ele fala que aquilo que ele recebeu do Senhor, isso ele entrega. Por isso tem esse título, entregue apenas o que você recebeu do Senhor. Isso é que importa. Então, Paulo não se importou com outra coisa nesse momento de entregar o entendimento da ceia do Senhor. Não se importou com mais nada, apenas em entregar aquilo que ele havia recebido do Senhor. E olhe você, que ele não tinha estado na noite que o Senhor fez essa ceia. Simplesmente ele recebeu do Senhor. E como é que ele recebeu do Senhor? No Espírito. Ele não estava presente em corpo, ele não participou junto com os 12 apóstolos daquela última ceia do Senhor aqui na terra, mas ele diz aqui, aquilo que eu recebi do Senhor. Então você entende que ele recebeu no Espírito. A mensagem foi entregue no seu espírito. Então, aquilo que ele recebeu do Senhor, e ele não falou nada diferente daquilo que aconteceu no dia que o Senhor foi traído, quando ele fez aquela última ceia, ele não entregou nada diferente, mas ele discerniu o funcionamento do corpo para que ele pudesse consertar a igreja de Coríntios nesse momento. Porque se você não tiver discernimento, você simplesmente vai passando informações que não vão permitir que as pessoas tenham um entendimento real do funcionamento do corpo. E aí Paulo, ele diz, aquilo que eu recebi do Senhor, também entreguei para vocês. Isso está no versículo 23. E o que é que se recebe do Senhor? João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, isso eu recebi do Senhor. Se eu recebi do Senhor a graça e a verdade, eu tenho que transmitir a graça e a verdade. Eu tenho que entregar a graça e a verdade. Porque se eu insistir em entregar a letra morta, não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Eu tenho que entregar graça e verdade, porque foi isso que eu recebi do Senhor. E como eu recebi isso? Pela fé. Efésios 2:8. Que a salvação vem pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não vem de nada que você tenha feito, de obra nenhuma, para que você não se glorie. Você precisa entender que aquilo que você recebe do Senhor é testificado pelo Espírito, no seu Espírito, porque o seu Espírito nasceu de novo. E a partir de então, você tem que entregar aquilo que está recebendo no seu Espírito, através do Espírito do Senhor. Muitas vezes você não participou, como nós também não participamos daquela última ceia do Senhor com os seus 12 apóstolos. Mas nós entendemos, através do Espírito, como é que funcionou aquilo. Por quê? Porque nós cremos exatamente como funcionou. E aí Paulo ele faz esse relato de como funcionou naquele dia. Ele diz, pois, versículo 23, recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor, justamente na noite que foi
traído, tomou o pão, tomou e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Veja que ele transmitiu tudo aquilo que aconteceu naquele momento, que foi um momento assim de divisor de águas também, porque nesse momento que o Senhor toma o pão e reparte o pão e entrega para os seus discípulos, ele se torna de fato um. Esse é meu corpo que vocês estão se alimentando, agora eu sou um com vocês e vocês são um comigo. Então, a partir desse momento, como diz no próprio livro de Coríntios, quando você se une ao Senhor, você se torna um espírito com Ele. E se tornando um espírito com Ele, você passa a receber no seu espírito aquilo que o Senhor está entregando a você, e você tem que entregar exatamente aquilo que você recebeu dele. Você não tem que entregar um legalismo, você não tem que entregar uma doutrina humana, você tem que entregar a palavra que é viva e eficaz e que traz libertação na vida das pessoas diante dos procedimentos errados que elas estão cometendo. E aí a gente pode entender também um ponto aqui, mais embaixo, aqui no versículo 27, que ele fala que é exatamente sobre muitas dúvidas que as pessoas têm, e por orientações apenas de entendimento humano, as pessoas deixam de ceiar, deixam de participar, de comer do corpo, de beber do sangue, porque ele continua vivo, ele é vivo, vai permanecer vivo em todo o tempo. E as pessoas deixam de fazê-lo por causa de pensamentos, de intenções, por causa de pensamentos, daqueles pensamentos humanos que ficam ditando como ou quando a pessoa pode comer ou participar. São conceitos meros humanos que deixam ou impedem as pessoas de participar. Então, no versículo 27, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque nós vamos comer do pão, né, e beber do sangue. Isso aqui representa o corpo e esse aqui representa o sangue. O pão representa o corpo do Senhor e o sangue representa, o vinho representa o sangue. O corpo é vida. O vinho, que é o sangue, é aliança, é direito de aliança. E aí, como é que eu vou impedir as pessoas, a não ser orientá-las para que elas não comam indignamente? E o que é comer indignamente? É comer com desonestidade, porque indignamente é indigno, a palavra indigno mais mente, ou seja, eu vou comer com um pensamento completamente desonesto. É simplesmente isso. Por isso que Paulo faz esse alerta para que a igreja não continue fazendo isso indignamente ou desonestamente, com desonestidade, no momento que for participar da ceia. É tão somente isso. Porém, em muitos segmentos de doutrinas religiosas, as pessoas são impedidas simplesmente por alguns fatos que não têm, digamos, uma relevância que vá impedi-las de participar. É como se a pessoa dissesse a outra, o responsável na condução daquela pessoa dissesse para ela, né? Tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a pessoa, ela
ela está morando com outra, mas legalmente, diante da lei do homem, ela não está casada oficialmente, mas ela convive uma vida de casada, só que ela não está legalmente casada pela lei do homem. Aí o que acontece? A pessoa diz, você não pode ceiar porque você não é casada no papel com essa pessoa. E sabe o que acontece? Eu impeço uma pessoa de participar, de comer do corpo, beber do sangue, de receber vida e participar de uma nova aliança, por causa do meu próprio entendimento. Aí você diz, mas e com base em quê? Aí eu te digo, João capítulo 8, ou João capítulo 4, tinha uma mulher que ela tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha naquele momento que ela conheceu Jesus não era dela. E o próprio Senhor não negou-lhe água, mas falou tudo isso aqui que ele fez depois com seus discípulos. Ela tinha tido 5 maridos, o que ela vivia naquele momento não era o dela, mas ela comeu dignamente, ela bebeu dignamente. Por quê? Porque num determinado momento que ela pediu, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. Aí ele disse assim, vai, chama o teu marido e vem. Aí ela foi digna, ela foi honesta e disse, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, você falou com dignidade agora, você falou agora honestamente. Isso que você disse é verdade, porque tu não tem, tu tivesse 5 maridos, e o que tu tens atualmente não é teu. Isso tu falou com verdade, ou seja, tu estás pronta para beber dessa água. Não é porque tu está vivendo com esse homem aí que eu vou te recusar a água. Não, tu foi honesta comigo. O que nós precisamos para ser dignos de participar da ceia é sermos honestos com o Senhor. Honestidade, porque quando é indigno, ele está sendo desonesto com o Senhor. E não é com o corpo, não. Primeiramente com o Senhor, que é o cabeça do corpo. Quando eu sou honesto com ele, eu vou ser honesto com o corpo. Se eu sou honesto com o cabeça, eu vou ser honesto com o corpo. Então essa mulher, ela comeu das palavras de Jesus. Ela bebeu da água viva de Jesus. Ou seja, ela se alimentou e bebeu dele. Jesus não negou para ela isso. Por quê? Porque ele viu honestidade, ele viu verdade. Então, nesse ponto de comer indignamente, é justamente isso. Hoje, às vezes, a pessoa está numa situação, são situações assim que são invencionices humanas para tentar dominar a pessoa, para impedir que ela possa receber aquilo que o Senhor está lhe dando de graça, de participar daquela aliança. E muitas restrições são colocadas. Mas aí o que nós devemos fazer é entregar aquilo que nós recebemos do Senhor. Eu vou entregar isso que eu recebi do Senhor. Não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou querendo, não é o domínio que eu quero ter sobre a vida de outrem, não é nada disso. Eu quero apenas ser um canal para entregar aquilo que eu recebi do Senhor, e o que eu recebo dele tem que receber no meu espírito para entregar no espírito. Eu não posso inventar. E Paulo traz esse entendimento assim muito tremendo.
Eu creio que você está compreendendo essa parte do comer indignamente. É como aquele momento que Felipe ele é arrebatado pelo Espírito, e o Espírito coloca ele perto de uma carruagem, e Felipe vai correndo do lado daquela carruagem, está lá no livro de Atos, foi logo no início da igreja, e aí Felipe vai correndo do lado daquela carruagem, e ali vai um eunuco, e o eunuco pede para que ele suba na carruagem, e quando ele estava ali do lado, ele ouviu que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, e aí depois que Felipe sentou na carruagem com ele, ele perguntou do Felipe, o eunuco, o que ele está dizendo aqui? O profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí a partir daquela palavra, Felipe entregou o que tinha recebido do Senhor, no espírito dele. Ele tinha recebido já a letra, antes de receber do Senhor, no espírito. Ele tinha conhecimento da letra, como aquele homem estava tendo ali, lendo aquelas letras, sem entender. Mas nesse momento que o homem pergunta de quem ele está falando, ele passa a entregar aquilo que ele recebeu do Senhor, no espírito. E passa a falar a palavra viva. Começou a dar alimento para aquele homem, para aquele eunuco. E foi tão alimentado aquele eunuco que chegou num lugar onde tinha água. E o eunuco manda parar a carruagem e pergunta dele: aqui tem água, o que pode me impedir de ser batizado? O que eu preciso fazer? Aí Felipe entrega o que recebeu do Senhor, não o que ele entendia, não a doutrina, não a herança dos pais, não o entendimento natural. Ele diz: te é lícito, se tu crê de todo o teu coração. É somente isso. Se você crê de todo o coração, é lícito. Aí o eunuco disse: eu creio. E aí desceu e Filipe batizou ele. Filipe batizou o eunuco nas águas, e quando ele saiu das águas, o Espírito arrebatou Filipe e levou ele para outro lugar. Você está entendendo isso, querido? Aquilo que você recebe do Senhor é aquilo que você tem que entregar, não tem que florear, não tem que inventar, não tem que querer criar coisas para entregar. Não, receba dele e entregue. Porque quando você recebe e entregue aquilo que você recebeu dele, você entrega a libertação, você entrega a cura, você entrega a restauração, você arranca as pessoas das prisões, você tira as pessoas do entendimento errado, você dá a liberdade de a pessoa se alimentar do Senhor, você dá a liberdade, a possibilidade de a pessoa ter direito à aliança. Você faz aquilo que o Senhor quer que você faça, e não aquilo que você quer fazer porque você acha que deve fazer. É simples. Então, Paulo teve esse entendimento. Paulo teve esse entendimento e trouxe para a igreja. E aí, eu quero identificar aqui, lendo esse texto, 3 pontos que ele viu que eram indignos para aquela reunião, que ele disse assim, versículo 17, olha o que ele diz: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, não tem elogio nenhum para vocês, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, as reuniões fazem mais mal do que bem. Aí ele identificou o porquê. 3 pontos fundamentais aqui, nesse momento de comunhão, que eu digo para vocês, que é nesse ponto que ele diz que comer indignamente. São 3 situações que ele viu nas reuniões da igreja. E essa igreja aqui, de Coríntios, era uma igreja a qual todos os dons espirituais se manifestavam. Mesmo assim, eles tinham
dentre eles alguns que comiam indignamente quando se reuniam para comer a ceia do Senhor. E aí Paulo identificou 3 coisas que eu quero trazer para você nesse momento. Primeiro, que ele identificou aqui, divisão. Olha só, versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Primeiro ponto de comer indignamente é estar dividido. Nós temos ensinado na igreja, e você que está ouvindo, filho, filha, nessa noite, você sabe que nós temos instruído vocês, você que está recebendo também, e vai receber futuramente essa palavra, porque vai ver um dia. Nós temos instruído para que haja um alinhamento, e o alinhamento é fé e espírito, para que não se manifeste divisão dentro do propósito de Deus. E aí Paulo identificou isso, no momento que a igreja se reunia, ela se dividia, havia divisões. Como é que vai haver divisões dentro da comunhão do corpo? Porque o corpo é um, ainda que tenha muitos membros, ele é um. Porque todos estão ligados pelo Espírito. Por isso que quando nós discernimos o corpo, através do Espírito, nós fazemos o esforço de manter, de conservar a unidade desse Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo viu que havia divisão, e comer o corpo e beber do cálice do Senhor indignamente é estar em divisão com o corpo. Porque o corpo, quando você come, quando você pega o pão e pega o cálice do vinho, você vai comer do corpo. Você está sendo um. Como vai ter divisão nesse momento? Divisão de pensamento, sabe? Divisão de propósito. Como? Se existe só um corpo, se existe só um Espírito, se existe só uma só fé, um só batismo, todos estamos interligados pelo Espírito. Então, como pode haver divisão? E Paulo identificou isso. Isso é comer indignamente. É eu vir para a igreja, é eu vir para a reunião da ceia do Senhor e pegar um pedaço de pão, pegar o cálice, e tendo muitas coisas contra o meu irmão, contra até mesmo o pastor, ou pelo meu entendimento, discordando de muitas coisas, e pegar e achar que está tudo bem. Não! Ele está nos alertando para isso. Não pode haver divisão. Quando nós pegamos isso, nós dizemos, nós somos um. Então, o primeiro ponto identificado por Paulo é a divisão. Não deve haver divisão, porque senão você vai comer indignamente. E vai ser culpado de pecar contra o corpo, porque você está dividido. Eu não entendia isso, eu sou bem sincero com vocês, porque quando fui doutrinado para a questão da ceia, simplesmente por doutrina humana ou por letra, eu não tinha esse entendimento que tenho agora, porque isso eu recebi do Senhor, assim como Paulo recebeu, e eu estou crendo naquilo que ele escreveu e identificando porque eu estou crendo naquilo que foi falado. É justamente uma verdade, é justamente uma sinceridade de transmitir aquilo que você recebeu. Segundo ponto que ele identificou, egoísmo. Um egoísmo no momento de compartilhar da ceia do Senhor, aqui no versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ou seja, há um egoísmo assim no momento que é para repartir. Eu não quero saber dos outros, eu quero saber de mim.
Não me interessam os outros, quero saber aqui de mim, do meu marido aqui do meu lado. E muita gente tem uma interpretação errada do próximo. Não, meu próximo é meu marido, não, meu próximo é minha mulher, não, meu próximo é minha mãe, não, meu próximo é meu filho. Não, não é isso. E aí, quando se reúne também com o egoísmo. Isso é comer indignamente. É comer indignamente do corpo e beber do cálice indignamente. Primeiro, divisão. Segundo, egoísmo. Egoísmo. Nós temos falado muito isso para os filhos. Temos instruído esta maneira que o Senhor tem nos colocado de sermos alinhados no mesmo espírito, na mesma fé, para construirmos no espírito aquilo que o Senhor estabeleceu para nós realizarmos nesse tempo, como igreja, como esse rebanho que se reúne aqui na Avenida Londres, número 11, aqui no Conjunto Campos Elíseos, em Manaus. Para você que não conhecia ainda, que vai ver, pode estar vendo nesse momento, nós nos reunimos aqui como igreja às quartas-feiras, às 19h30, e fazemos a ceia do Senhor. E aos domingos, às 18h30, no culto de celebração da família. São 2 cultos semanalmente, por enquanto. Mas nesse tempo, por causa das restrições, nós estamos realizando apenas um culto no domingo, às 18h30. E nas quartas-feiras estamos transmitindo online, para não ficar sem estarmos em comunhão. Então, voltando para os pontos que Paulo identificou. Primeiro, divisão. É indigno ir para a ceia do Senhor com pensamento dividido. Segundo ponto, egoísmo. É indigno ir participar da ceia do Senhor com sentimento egoísta, de não compartilhar. Nós precisamos aprender a compartilhar. Temos ensinado isso e não temos falado muito sobre isso, mas nós precisamos compartilhar com as pessoas, porque a igreja, quando ela nasceu, ela era assim. Atos capítulo 2, versículo 43 em diante, a gente vai ver que a igreja, ela tinha 4 pilares de sustentação, e que a igreja era fiel àquilo. Primeiro, ouvir a palavra, ouvir a mensagem dos apóstolos. É a mensagem que você está ouvindo. Se submeter, se esforçar para ouvir a mensagem. É como você está fazendo agora, você está ouvindo a mensagem. E aí Deus está falando para você, nesse dia de comunhão, que esses pensamentos, esses pontos não podem estar para não ser indigno na hora de partir o pão. E a igreja primitiva, ela tinha o ensino dos apóstolos, tinha o repartir do pão, tinha a comunhão e tinha as orações, 4 pilares fortíssimos que sustentava como base da igreja, estabelecidos pelo Espírito. E eles não tinham dificuldade nenhuma em se esforçar em manter aquele elo de ligação entre eles, porque ninguém se achava melhor do que ninguém naquele momento da igreja. Então Deus está restaurando isso em nossas vidas. É como se nós estivéssemos voltando ao primeiro amor, mas nós só vamos voltar ao primeiro amor pelo Espírito, porque o Espírito que iniciou o amor na nossa vida. Não vamos voltar porque nós queremos e achamos, não, é pelo Espírito. O caminho é sempre o Espírito. E aí, primeiro ponto, divisão. Segundo, egoísmo. E o terceiro, desprezo. Cara, eu fui identificando isso aqui, filho. Quando eu fui identificando, meu Deus, estou entendendo por que ele está falando essas coisas para a igreja. É completamente diferente daquele entendimento que a gente tem, que a gente quer que as pessoas sigam um padrão religioso para poder ter o direito de comer a ceia, mas por dentro elas estão assim, não vai ter diferença nenhuma.
E aí o terceiro ponto, desprezo. Versículo 22 diz assim, ó: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Cara, divisão, egoísmo, desprezo. São três coisas indignas na hora de repartir o pão na ceia, de repartir o cálice na ceia, de comer e beber do corpo e do sangue do Senhor. Divisão no pensamento, egoísmo nas ações, desprezo da igreja. Faz porque faz. Para mim tanto faz. Não, é essas coisas que nós devemos remover da nossa vida, a fim de que eu possa comer e beber dignamente. E comer e beber dignamente é ser honesto. É eu ser nesse momento, é você nesse momento, aí na sua casa, é ser honesto diante de Deus. Se algum desses pontos colocados aqui, porventura, estava aí assim, fazendo festa na sua vida, nesses momentos de comunhão, aí você vai dizer assim: Senhor, é verdade, como aquela mulher, Senhor, não tenho marido. E aí você vai dizer: Senhor, é verdade, eu estava fazendo isso. E aí ele vai dizer para você: nesse momento você está sendo verdadeiro, aí você está sendo honesto, então você está sendo digno para comer do corpo. Porque o comer indignamente é ser incrédulo, é ser hipócrita, é ser meramente religioso. Essas coisas que fazem com que a gente se apresente de uma forma muito, muito, muito parecida, mas não é. Parece assim que somos, sabe? Mas por dentro seremos aquilo que Jesus disse: vocês por fora são como sepulcro caiado, bonitinho, mas por dentro tem muita podridão, muito osso podre. Então é isso, esse entendimento que eu queria trazer para você nesse dia, para que você, se porventura ainda estava tropeçando em algum desses três pontos aqui fundamentais, que eles não são elogiáveis, por isso Paulo diz assim, que vou dizer para vocês, vou elogiar? Não, de maneira nenhuma eu vou elogiar vocês, porque esse tipo de atitude que vocês têm faz mais mal do que bem, não faz bem nenhum. Isso é indigno para quem se reúne para comer, para participar da ceia do Senhor. Não é porque a pessoa não está casada legalmente no papel, não, porque a pessoa muitas das vezes, poxa, eu quero participar, mas eu não estou casado legalmente no papel, mas a pessoa está sendo verdadeira, está sendo honesta. Quem é que vai querer impedir? Quem é que tem poder de impedir a pessoa de participar da ceia? Quem? Eu já pensei diferente. Eu não estou falando nada aqui contra a igreja, contra ninguém, não. Eu estou dizendo que eu já pensei diferente porque eu recebi diferente. Porque aquilo que eu recebi não era diretamente do Senhor. Mas agora que eu estou recebendo do Senhor, como Paulo fala aqui, eu recebi do Senhor. E isso que eu recebi dele, eu entrego para vocês. Olha, a lei, que é a primeira aliança, que foi entregue, foi dada por Moisés, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para a justiça,
para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, 20 a 21. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então não tem nada que eu vá fazer que vá me justificar. Não. O que vai me respaldar diante de Deus e do Espírito é a honestidade de como eu me apresento. É eu me apresentar com dignidade, reconhecendo que sou falho, que não tinha direito a nada, mas o Senhor, aprove a Ele me restaurar, me salvar, me fazer participar do seu corpo, me assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, me fazer governar juntamente com Ele sobre principado, potestade, poderes invisíveis nas regiões celestiais. Aprove a Ele fazer isso, mas eu não tinha mérito, e não tenho, e nunca vou ter mérito. Foi graça liberada. Então, aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu estou entregando para você nessa noite. Eu estou entregando exatamente aquilo que eu entendi, que eu sei que veio do Espírito. Coisas identificáveis dentro de uma reunião, aonde se fazia mal e não bem. Uma reunião que o propósito era repartir ou participar da ceia do Senhor. Mas, diante de coisas que estavam dentro das pessoas, tornava indignos os procedimentos dessas pessoas diante do repartir do pão e comer, e fazia com que elas fossem culpadas contra o corpo do Senhor. E aí, queridos, eu venho aqui para o versículo 20, agora, que diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Aqui é um ponto onde você vai olhar. Se você não estiver recebendo do Senhor, escute isso, se você não estiver recebendo do Senhor no seu espírito, você jamais vai se libertar daquilo que você está recebendo do homem. O homem vai continuar te controlando, te dominando e te impedindo de receber do Senhor, de participar daquilo que o Senhor já te entregou. Então, examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Aí eu vou me examinar. Eu disse: Senhor, aconteceu isso comigo. Eu não sou digno de comer do teu corpo, que é santo, mas eu quero, eu desejo. Aconteceu isso, tu sabes. E aí você examina a si mesmo. Mas não tem nada a ver. Olha, tu precisa, primeiramente, olha, o teu nome está na lista corrida da polícia, mas só que você já se converteu, você já nasceu de novo, não só depois que teu nome sair de lá. Não. Colossenses diz que a cédula que era contrária à nossa vida, Jesus pegou assim, rasgou e cravou na cruz, e triunfou sobre principados e potestades, e os expôs publicamente, e ele se tornou o cabeça desse corpo. Então, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, é simples, ter o cuidado de examinar e ser verdadeiro. O exemplo foi dado para você nessa noite. A mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana lá no poço, que comeu das palavras de Jesus, que bebeu do rio de água viva, mas que na hora que ele disse, vai buscar o teu marido, ela disse, não tenho marido. Ele disse, isso é verdade.
é simplesmente você ser verdadeiro. Examinar-se a si mesmo é ser verdadeiro diante do Senhor, para não ficar doente, para não ficar em condenação. É somente isso. Mas, versículo 31, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, o amor do Senhor, nessa noite, Ele está nos disciplinando. Para quê? Para que eu não seja condenado com o mundo. Ele está disciplinando minha vida, está disciplinando sua vida nessa noite. Porque Ele ama. É simplesmente isso. Então aquilo que eu recebi, eu estou transmitindo a você. E aquilo que você está recebendo, que é do Senhor, que está testificando no teu espírito, você vai transmitir também. Mas não queira inventar ou acrescentar nada daquilo que o Senhor está te entregando. É simplesmente isso. É o tema dessa noite. Entregue apenas o que você recebeu do Senhor. É o que basta. É o suficiente. É o que importa. Somente isso. Amém? Aleluia! E agora nós vamos fazer o quê? Com muita alegria, sem peso, sem julgo, sem condenação nenhuma, vamos participar da ceia do Senhor. Eu aqui e você aí na sua casa. Vamos tomar o pão que representa o corpo, e o cálice que representa o sangue. O corpo entregue por nós, por mim e por você. O corpo que foi entregue, que foi repartido por nossas vidas, para nos unirmos num só corpo, no dele, corpo espiritual. E o sangue, que fala da nova aliança, a aliança que nos deu direito à vida eterna, a estar eternamente com Ele, porque quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a sua volta, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, nós já não vamos mais fazer indignamente, porque nós entendemos o que é comer e beber indignamente, é ser desonesto com o Senhor, porque a partir dessa noite, seremos honestos contigo, Senhor. Por isso, nós fazemos em tua memória. Um dia sabemos que o Senhor voltará para nos buscar, e nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E daí estaremos eternamente com o Senhor. Mas por enquanto caminhamos aqui entregando, recebendo de Ti, entregando aquilo que recebemos do Senhor, para que as vidas, as pessoas sejam livres e possam usufruir dos benefícios que o Senhor liberou de graça para cada um deles, através da fé, em nome de Jesus. Então comamos e bebamos nessa noite com muita alegria a ceia do Senhor. Aleluia, aleluia, querido. Eu creio que esta palavra dessa noite é uma palavra libertadora para muitas vidas. Por isso eu peço a você, compartilhe isso, compartilhe essa mensagem, porque assim como ela trouxe libertação para a sua vida nessa noite, vai levar para milhares de vidas. Compartilhe, mande um link para um amigo, para uma pessoa. É um irmão, não tem problema, é uma mensagem de vida. O que o Espírito testificar é o que vale. Não é aquilo que o homem pensa, mas é aquilo que o Espírito testifica em nosso espírito. Então eu te peço, compartilha, ajuda, seja um cooperador do reino. A você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, um canal novo, se inscreva. E eu peço também a você que já é inscrito, dê likes, vá lá, curta cada mensagem que está postada ali no YouTube, no nosso canal, Ouvir e Crer Manaus. Faça isso, nos ajude,
para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas, assim como nós fomos alcançados pelo Senhor. E domingo nós vamos nos ver aqui às 18h30, o nosso culto presencial, com aquelas informações que já passei, as restrições, e nós nos vemos no domingo. Então, que você tenha um resto de semana assim abençoado na comunhão com o Espírito Santo. Amo a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Graça e paz, queridos.